vocês buscam informações sobre o que é um pôster digital, vocês vão encontrar uma série de definições e orientações distintas na internet. Até mesmo porque a modalidade de pôster digital, ela vem cada vez mais sendo utilizada nos congressos do mundo todo. Para a Semana do Conhecimento, o que tem de diferente com relação a essa questão do pôster digital? Então, a orientação é que a elaboração do pôster seja feita de forma similar aos anos anteriores. A única diferença é que este ano o pôster não vai ser impresso. Então, ao invés de imprimir o pôster, vocês deverão salvar em formato PDF depois que o pôster estiver pronto. Então, no computador de vocês, vocês terão dois arquivos. Um arquivo no formato do PowerPoint, que é o formato que vocês vão utilizar para fazer o pôster, e depois o arquivo no formato PDF, que é o arquivo que deve ser utilizado quando vocês forem submeter os produtos para inscrição no evento. Então, vamos falar um pouco sobre os passos que a gente deve seguir para poder confeccionar esse pôster. Nós vamos organizar esses passos em 3. O primeiro deles é relacionado às regras e orientações do evento. O segundo é relacionado ao conteúdo do pôster. E o terceiro é relacionado ao layout, à aparência do pôster. Nas regras e orientações do evento, vocês já terão informações para direcioná-los com relação ao conteúdo e com relação ao layout. Então, tudo começa nas regras e nas orientações do evento. As orientações são: o título deve ser idêntico ao do resumo submetido. Então, vocês vão copiar e colar o título que está no resumo para a área do pôster. Deve conter também os nomes dos autores, o e-mail do autor para correspondência e também do orientador. Lembrando que é importante colocar no pôster o departamento do orientador. É preciso também colocar a logomarca da UFMG. Identificar a instituição de fomento. Identificar a modalidade de bolsa a qual o trabalho está vinculado. Então, nós temos as modalidades: Trabalho de Iniciação Científica, PIBIC, ou PIBIC Ações Afirmativas, ou Iniciação Científica Voluntária, ou Programa de Iniciação Científica Rede de Museus, ou Trabalho de Iniciação Tecnológica, o PIBIT, ou Trabalho de Iniciação Científica do Programa PIC Júnior. Ainda com relação ao conteúdo, no pôster deve ter as seguintes seções: introdução, objetivos, material e métodos, resultados e conclusão. Essas informações vocês já terão no resumo do trabalho. Só que no pôster vocês devem organizar essas informações de forma que atraia o leitor ou de forma que facilite a leitura do leitor. Vocês também podem complementar informações a mais que não estão no resumo. E também podem utilizar figuras, gráficos, tabelas para reportar as informações do resultado. Então, no resumo, essas informações vão em formato de texto, caracteres numéricos, letras. Mas no pôster podemos utilizar de ilustrações para facilitar a comunicação com o leitor. Além disso, seguindo as orientações, as referências bibliográficas também podem ser apresentadas no pôster ou podem ser disponibilizadas em documento à parte para consulta pelos avaliadores. Você pode optar. Caso você apresente no pôster, deve ser uma quantidade mínima de referências. Não tem um número fixo, mas geralmente de 2 a 5 referências incluídas no pôster. Mais do que isso, recomenda-se utilizar o documento à parte. Recomenda-se também, seguindo as orientações do evento, utilizar o template para pôster, que também está disponível no site da PRPQ. Se vocês abrirem esse arquivo, vocês encontrarão este template de pôster. Desta forma, com o logo da Semana do Conhecimento embaixo. Esse template, ele tem 90 centímetros de altura e 60 centímetros de largura. Como que a gente sabe essa informação lá no PowerPoint? Então, aqui eu tenho uma cópia da tela do PowerPoint. Como vocês podem ver, né? A gente clicando em Design,
Vocês verão slide size, que é as informações do tamanho do slide. Ao clicar aqui, abrirá essa caixa de texto. E aí, nessa caixa de texto, vocês veem que a largura é de 60 centímetros e a altura de 90 centímetros, com o pôster no formato vertical. Bem, essas são as regras e as orientações para a confecção do pôster que foram fornecidas para vocês. Agora nós vamos utilizar outras dicas, outras sugestões, para que vocês possam investir no layout, na aparência do pôster. Não vou focar no conteúdo, porque amanhã vocês vão ter um seminário sobre a elaboração do resumo. E como eu disse, o conteúdo do pôster, ele tem uma íntima relação com o conteúdo do resumo. O que é específico do pôster e que deve ser feito com cuidado por vocês é com relação ao layout, à aparência, que é o que nós vamos falar agora. Para isso, a gente precisa ter em mente quais são as funções dos pôsteres. Então, uma função importante do pôster é sintetizar as informações e os dados relevantes do seu trabalho. Além disso, o pôster também tem como função divulgar o trabalho de uma forma organizada, atrativa e instigante. Para que você possa fazer isso, é importante você se preocupar com algumas características do pôster. A distribuição do texto no pôster, a fonte para a escrita desse texto, o estilo, o tamanho, a cor da fonte, as ilustrações que você vai usar, as tabelas e quadros e os gráficos. Agora eu vou falar de cada uma delas. Utilizei aqui, então, um pôster elaborado pelas minhas alunas num evento da Semana do Conhecimento anterior. Usei o template para poder ilustrar melhor. E aí a gente pode utilizar fazendo uma análise crítica, deste exemplo. É um exemplo para a gente poder discutir. Então, com relação à distribuição do texto, vocês podem observar nessa parte superior do pôster, eu vou plotar aqui um maior, que nessa primeira parte, em que foi informado o título do pôster, o nome dos autores, o e-mail da autora principal, da orientadora, o tipo de trabalho, um trabalho de iniciação científica PIBIC, o número de inscrição, o logo da UFMG, o logo da nossa escola, na época era esse logo que a gente utilizava, o logo do grupo de pesquisa, todas essas informações, elas foram dispostas utilizando toda a largura do pôster. Foi uma opção nossa, para dar um destaque a essas informações. O nome da autora apresentadora, que era a aluna de iniciação científica na época, Maria Tereza Ferreira dos Reis, foi grifado para visualmente mostrar para as pessoas que vão ver o pôster, analisar o pôster, que ela é a apresentadora e a autora principal do pôster. Como vocês podem ver, a gente optou por colocar o nome completo, mas vocês podem colocar o primeiro nome, as iniciais do nome do meio e o último nome. É importante a gente plotar, colocar o texto do nome dos autores, porque a função do pôster é muito visual. É permitir que o leitor visualize o meu trabalho de uma forma amigável, de uma forma atrativa. Se a gente só usa o sobrenome do autor com as iniciais, a gente não tem uma identificação clara de quem são os autores do pôster. Bem, no restante, onde a gente tem o texto principal, a introdução, objetivo, método, resultados, nós optamos por dividir o pôster em 2 colunas e distribuir as caixas de texto nessas colunas. Observem que os subtítulos das seções, eles foram destacados com um fundo diferenciado, para facilitar a localização de cada seção do pôster. Então, aqui numa visão maior, mais ampliada, para vocês terem uma ideia dessa distribuição do texto nesse formato. Como vocês podem ver nessa parte, nós demos um destaque para as agências de fomento, as instituições que apoiaram o estudo, e as referências também foram plotadas na coluna. Mas como as referências são poucas, a gente também pode optar pela seção de referências, ocupar o pôster no sentido horizontal, como a gente fez lá superiormente com o título. São frases, sentenças pequenas, referentes a uma referência e outra referência, que não vai confundir a leitura. Então, optamos por fazer assim na distribuição do texto do pôster.
Agora vamos falar um pouco da fonte. Os estilos de fonte recomendados são Arial, Calibre, Kahoma e Times New Roman. Cada uma dos nomes da fonte eu escrevi com o próprio estilo de fonte, para que vocês vejam que os caracteres são limpos, eles têm poucos bordados. Desta forma, ele permite que o leitor identifique com clareza as palavras que estão escritas. Com relação ao tamanho, recomenda-se que o título tenha um tamanho maior, tamanho 40, o subtítulo, tamanho 36, os textos, tamanho 28, as tabelas, legendas e referências num tamanho entre 24 ou 22. E o que é mais importante, seja consistente em todo o pôster. Então, se você opta pelo subtítulo tamanho de fonte 36, todos os subtítulos, introdução, objetivo, método e etc., devem estar neste mesmo tamanho, para não ficar confusa a aparência do pôster. Abri aqui para vocês verem o modelo do pôster no PowerPoint. Então, estou abrindo o arquivo do modelo do pôster no PowerPoint. Vocês verão no canto inferior direito do PowerPoint que a gente tem a opção de alterar o zoom. Este zoom é para facilitar a leitura e a organização dos elementos do pôster para quem está desenvolvendo o pôster. O zoom de 50% ele é um zoom bom de trabalhar, porque eu consigo enxergar toda a largura do pôster na tela. Não consigo enxergar em todo o comprimento, né? No zoom de 50%, aquele pôster que eu estava mostrando para vocês visualizarem como que o texto fica na fonte Arial, com o título no tamanho 40, o subtítulo no tamanho 36 e os textos no tamanho 28. Então, aqui é o texto no tamanho 28. O tamanho das letras das tabelas, legendas e referências na fonte 24. Então, aqui a gente tem uma parte da tabela, aqui a gente tem uma legenda, aqui também legenda, as referências bibliográficas, com o tamanho 24. Então, a gente consegue ler o que está escrito no zoom de 50%. Aqui é o zoom de 15%. Neste zoom de 15%, eu consigo visualizar todo o pôster em seu comprimento. Mas ele é um zoom difícil de trabalhar porque eu tenho dificuldade de ler o que está escrito. Então, no zoom de 15%, eu consigo ter uma visualização por completa do pôster. Se eu coloco no zoom de 100%, então aqui eu ajustei o zoom do PowerPoint para 100%, vocês poderão ver que naquele tamanho de fonte que eu indiquei para vocês, se vocês se posicionarem a 2 metros da tela do computador, vocês ainda assim conseguirão ler o texto. Por isso que esse tamanho de fonte é um tamanho recomendado. E no zoom de 50%, como eu mostrei anteriormente, você também consegue ler todas as informações do texto com um certo conforto. Então, por isso que esses tamanhos são recomendados. Observem aqui a fonte menor que eu utilizei. Ainda assim, se eu me distanciar da tela do computador, eu consigo ler a informação no zoom de 100%. Então, por isso que esses tamanhos são recomendados. Com relação à cor, vocês precisam se preocupar com o contraste. Então, é muito importante a gente ter um fácil contraste entre o fundo do pôster e a cor da fonte que está escrita no pôster. Então, no mesmo arquivo que eu falei com você das recomendações, lá está escrito que para os slides, vocês devem escrever o texto em cor escura quando você tiver um fundo branco ou fundo claro. E recomenda-se utilizar a versão com fundo branco quando o slide apresenta muitas figuras ou destaques coloridos, porque esse fundo branco ele é neutro. Então, não vai criar conflito entre o fundo do slide, o fundo do pôster e a cor da fonte das figuras. Se por acaso for usar um fundo escuro, use uma fonte clara e, de preferência, uma fonte que dá um conforto de leitura. Vamos observar aqui, na parte superior direita desse slide, o texto A Inteligência Artificial e as Travessias nas Fronteiras do Conhecimento. Ele foi escrito com um azul claro, que deu um contraste bom com o azul escuro do slide. Mas se todo o texto foi escrito com esse azul claro, esse conforto que eu estou falando da leitura, ele se perde.
porque essa fonte azul claro, ela acaba cansando quando o fundo também é azul, por mais que tenha o contraste do azul escuro com o azul claro. Então, pequenos textos, ok, esse contraste. Mas para a maior parte do texto, o melhor contraste é entre o fundo escuro e a fonte clara, que dá conforto de leitura, como a fonte clara branca. Com relação às ilustrações, elas são muito bem-vindas no pôster. Então, os autores dos pôsteres devem utilizar sempre que possível as ilustrações. Observem nesse pôster que eu estou trazendo como exemplo, como que essas figuras atraem o leitor para tentar entender, lhe foca a atenção do leitor. Aqui a gente tem, neste caso, figuras que ilustram o que os grupos do estudo estavam fazendo, eram 2 grupos distintos que faziam intervenções diferentes. E o que é importante a gente tomar cuidado com as ilustrações? Primeiro, que elas devem ser de boa qualidade, ter boa nitidez, ela não deve ter conflito com o fundo do pôster. Então, aqui nós estamos falando de um pôster de fundo branco, né? A figura está bem colorida. E você deve preservar também a identidade das pessoas, usando essas tarjas pretas. É muito importante você referenciar a figura no texto. Se você está usando a figura para ilustrar uma parte no texto, cite essa figura no texto para o leitor não ficar perdido. Então, a figura 1A e a figura 1B referenciadas no texto. Outros tipos de figuras que vocês podem usar são os fluxogramas. Olha como que o fluxograma torna amigável as informações numéricas. Neste caso aqui, este fluxograma é sobre a entrada e a saída dos participantes no estudo. Participantes que abandonaram, os motivos de abandono, os participantes que finalizaram o estudo, a taxa de presença e a taxa de adesão. Mais uma vez, referencie a figura no texto, para o leitor não ficar perdido. Aqui também é um outro exemplo de fluxograma. Nesse caso, é um fluxograma relacionado a uma revisão sistemática. Então, nesse fluxograma, fomos apresentando o fluxo dos estudos, estudos encontrados, estudos excluídos, os motivos das exclusões e, no final, a quantidade de estudo que ficou na revisão. As ilustrações são muito bem-vindas no pôster. Além disso, tabelas e quadros também auxiliam muito para que você possa tornar a informação amigável e atrativa para o leitor. Então, aqui neste caso, utilizamos uma tabela para mostrar os resultados estatísticos descritivos do estudo e também os resultados da estatística de comparação dos grupos. E nós optamos aqui por mostrar de uma forma bem amigável qual grupo que melhorou, em formato de texto. Os quadros. Nesse pôster aqui, nós utilizamos 2 quadros. Eu vou ampliar a visualização para vocês entenderem melhor. Então, o quadro 1 e o quadro 2, eles foram utilizados como parte dos questionários que foram aplicados para a coleta dos dados. Então, foi apresentada essa informação em quadro para que o meu leitor pudesse conhecer pelo menos um pouco do questionário que tinha sido utilizado. Mais uma vez, referencio que o quadro está sendo chamado para o leitor nessa parte do meu texto do pôster. Gráficos também são muito bons para poder tornar a informação numérica visualmente entendível, para que o leitor possa compreender a informação numérica de uma forma bem fácil, bem fluida. Então, os gráficos também são bem-vindos, eles devem ter legenda e ser referenciados no texto. Bem, para a gente poder terminar, lembrando que a função dos pôsteres é divulgar o trabalho de forma organizada, atrativa e instigante, sem comprometer o conteúdo, eu fiz uma modificação de alguns materiais que encontrei na internet, então esses não são os materiais originais, eles foram modificados justamente para permitir a nossa análise crítica. Observem que o autor desse pôster optou por colocar um fundo que lembra o espaço. A princípio, muito atrativo, principalmente se tiver relação com o trabalho. Mas esse fundo, dessa forma, em quem tem partes negras, pretas e partes brancas, criou um desafio para colocar os textos. Então, os autores colocaram várias caixas de texto, uma para introdução, materiais e métodos, e assim sucessivamente, cada caixa de uma cor. E essas caixas, elas também foram distribuídas de uma forma um tanto quanto desorganizada no pôster. Então, isso torna um dificultador para o leitor se tornar, ter atração pelo pôster,
achar o pôster instigante. Então, esse cuidado a gente deve ter. E também vocês podem ver que não tem nenhuma tabela, nenhum gráfico, nenhuma figura. A informação toda está sendo passada em texto. Então, o autor perdeu uma grande oportunidade de passar a informação de uma outra forma. O texto ele já está no resumo. Então, o pôster ele deve utilizar das estratégias de figuras, gráficos, tabelas, para poder se comunicar melhor. Aqui um outro pôster também que eu adaptei, né? Mais uma vez, é um pôster sem ilustração, sem gráfico, sem tabela, sem quadro. Ele tem um bom contraste, né? Apesar de não ser o branco, o contraste ele é bom, mas ele também se torna um pôster cansativo. E também não direciona o leitor para a ordem da leitura das caixas de texto. Se eu vou ler na ordem horizontal, se eu vou ler na ordem vertical, não tem nenhum destaque dos subtítulos, o que dificulta também a leitura de forma atrativa e instigante. Temos aqui um outro pôster. Olha como que já muda quando os autores do pôster usam figuras, gráficos, a gente já tem mais interesse de ler o pôster. Aqui o cuidado que eu gostaria de apontar é que como o fundo ele é furta-cor, né, ele não é de uma única cor, nesses pontos em que a cor de fundo do pôster é mais clara, existe um conflito entre o texto e o fundo. Né? A gente não tem o contraste desejável e aí a gente pode perder informação. Então temos que tomar cuidado quando colocamos fundos dessa forma. É muito importante manter o contraste do fundo do pôster com a fonte. Este aqui é um outro pôster, olha como ele é atrativo, é um pôster bem limpo, também é um pôster que foi adaptado, ele não é um pôster original, eu adaptei para a gente poder discutir. A princípio, né, os autores abusaram das cores, mas não ficou cansativo. O que eu observo nesse pôster, que eu poderia utilizar para dar dica para vocês, é que tem muito espaço em branco. Então, como vocês podem observar, os autores, eles tiveram um layout, né? Se preocuparam com um layout interessante do fundo do pôster, mas pode ser que o conteúdo do pôster tenha sido prejudicado porque tem muito espaço subutilizado no pôster. E aí a gente também observa que as únicas ilustrações do pôster são com relação ao fundo do pôster. Não tem tabela, não tem figura ilustrativa do conteúdo do pôster. Isso compromete também na hora de divulgar a informação. Bem, aqui nós temos um outro exemplo de pôster. Como vocês podem ver, diferente daquele exemplo que eu trouxe no início, toda a informação de texto do pôster foi organizada sem colunas, em toda a largura do pôster. Vocês vão ver que se vocês tentarem ler pôster desta forma, onde a introdução, por exemplo, que tem muita frase, o autor começa a embaralhar as frases, porque ele tem que acompanhar ao longo de toda a largura do pôster o comprimento da frase. Então, dessa forma, pode ser que tenha dificuldade na leitura, porque o leitor pode se perder em qual frase ele está. Essa organização em toda a horizontalidade do pôster, ela é recomendada quando as frases são pequenas, como, por exemplo, aqui no objetivo, que tem pouco texto. Esse pôster ele tem algumas questões interessantes. Nos resultados, ele faz um fluxo de ideias com setas direcionando bem o leitor para a leitura, direciona também os resultados com cores diferentes. Ele só não tem ilustrações, figuras, né, demonstrando o que foi feito, mas ele é um pôster interessante, ele chama a atenção do leitor para a leitura. E aqui nós temos um outro pôster. Esse pôster aqui ele apresenta uma medida interessante entre elementos gráficos, cores, distribuição do texto, de forma a divulgar o trabalho de forma organizada, atrativa e instigante. Vocês encontraram vários modelos na internet. É interessante vocês darem uma olhada para que vocês tenham ideias para poder confeccionar o pôster de vocês. O que é importante? Investir tempo no desenvolvimento do seu pôster. O texto do resumo, ele já foi trabalhado, ele já foi submetido. Agora vamos usar esse texto para poder passar a informação de uma forma interessante. Para isso, planeje a distribuição do texto no espaço do pôster. Escolha a combinação de cores que você pode usar. Essas cores podem ser utilizadas para se comunicar com o leitor. Você só deve tomar atenção para o contraste e evitar excessos. Muitas cores podem fazer com que também fique cansativo o pôster.
Recomenda-se em torno de 3 cores, não é uma regra fixa, mas apenas para vocês terem uma ideia de como trabalhar essas cores. Escolha com cuidado o estilo e o tamanho da fonte e seja consistente em todo o pôster. As ilustrações, tabelas, quadros e gráficos auxiliam na organização e visualização da informação e, por isso, elas são muito bem-vindas. Para a gente poder terminar, depois que você desenvolveu todo o seu pôster, então eu tenho aqui a tela do PowerPoint com o meu pôster pronto, ele ainda está no formato PowerPoint. Eu devo, então, ir em Arquivo, File, clicar em Save As, Salvar Como, vai abrir essa caixa de texto, eu seleciono aqui o formato PDF, e ao selecionar o formato PDF, eu aperto Salvar. Quando eu fizer isso, eu terei os 2 arquivos, o arquivo em PowerPoint e o arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF é o que deve ser submetido no momento da sua inscrição.